Detona Física e a gente vai continuar falando sobre corrente elétrica. Na aula de hoje a gente vai falar os fenômenos da corrente elétrica. No vídeo anterior eu falei o que é uma corrente elétrica, o que necessita para que ela ocorra e a fórmula matemática. Mas a gente não falou dos efeitos da corrente elétrica. O primeiro efeito, todos já estão acostumados, é o efeito térmico. O efeito térmico é também conhecido como efeito Joule. O que é isso? É quando a corrente elétrica, a energia elétrica, é transformada em energia térmica. É muito fácil a gente visualizar isso. Por exemplo, eu tenho certeza que na sua casa tem um ventilador que depois de um tempo funcionando, você encosta ali na parte do motor e ele está quente. O ventilador ele não foi feito para esquentar, mas o que aconteceu? Parte da energia utilizada para fazer ele funcionar se perdeu, foi dissipada, foi desperdiçada, foi transformada em calor, em energia térmica. Da mesma forma, a televisão, um computador, qualquer aparelho elétrico. Com certeza, esse seu celular aí na sua mão, provavelmente você já passou muito tempo em alguma ligação ou jogando e o celular de repente começou a ficar muito quente. O que é isso? Efeito Joule, efeito térmico. O segundo efeito que a gente vai falar é o efeito luminoso. No efeito luminoso, você pode ter como exemplo as lâmpadas fluorescentes. O que é isso? É quando a corrente elétrica induz luz, produz luz. E um exemplo clássico disso é na lâmpada fluorescente, quando você tem um gás dentro de um recipiente e você induz uma passagem de corrente elétrica nesse gás. Essa propagação de corrente elétrica no gás pode fazer com que alguns elétrons deem um salto. E quando eles voltam para a situação inicial, eles emitem luz. É algo mais ou menos assim, é só para você entender. A corrente elétrica atravessa pelo gás, alguns elétrons daquele gás, dos átomos desse gás, absorvem parte da energia, dão um salto numa camada eletrônica e depois de um tempo eles liberam essa energia e voltam para a camada inicial que eles estavam. Quando essa energia ela é liberada em forma de luz. Esse é o efeito luminoso da corrente elétrica. Então a gente falou do efeito térmico e do efeito luminoso. Um outro efeito que é importante comentar é o efeito químico. O efeito químico ele é estudado bem melhor na química, que é a eletrólise. O que é a eletrólise? É um processo não espontâneo de que quando você quer causar uma reação química em um sistema e você induz essa reação pela eletricidade. É o processo inverso ao que ocorre na pilha, por exemplo. A pilha, você tem uma reação química que gera corrente elétrica. Na pilha, você tem uma reação química espontânea que, quando você utiliza a pilha, ela o quê? Produz corrente elétrica. A eletrólise não, é o contrário disso. É quando você se utiliza da corrente elétrica para induzir, para ter uma reação química. Esse é o fenômeno químico da corrente elétrica. E para finalizar, com um processo com efeito fisiológico, que é o nosso bom e velho choque. Se liga nessa tabela aí que está aparecendo para vocês. Dependendo da intensidade da corrente que atravessa o seu corpo, você pode experimentar esse choque de maneiras diferentes, desde um formigamento simples, uma situação de incômodo e até morte. O que vai diferenciar, o que vai me dizer o que vai acontecer de fato é a intensidade da corrente elétrica e a trajetória que ela percorre dentro do nosso corpo. Por exemplo, se por acaso a corrente elétrica entrar por uma mão e sair por outra, é um caminho muito perigoso, porque ele passa pelo coração. Então, a intensidade da corrente define o que acontece, junto com a trajetória que ela tem dentro do seu corpo. O importante é você reparar na tabela o seguinte: os valores da corrente elétrica são muito pequenos. Repara, começam com valores bem pequenos
E uma corrente elétrica de, por exemplo, 5 amperes, de acordo com essa tabela aí, já pode causar morte. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, 1 ampere, entenda, 1 ampere já é uma quantidade bem significativa de corrente elétrica, ou 1 coulomb por segundo. Essa taxa de cargas elétricas, de quantidade de eletricidade atravessando o seu corpo por segundo, 1 coulomb por segundo, que é 1 ampere, já é uma corrente elétrica muito alta. Então, com certeza, se você resolveu uma questão de física, por exemplo, e deu uma corrente elétrica de 100 amperes, ou ela está mal elaborada, ou ela tem um contexto bem específico, né? Mas preste atenção nesses valores aí da tabela e você vai ver que correntes elétricas bem baixinhas já podem ser bem perigosas. É claro que existem outros fatores que colaboram, que podem facilitar ou dificultar esses efeitos, como, por exemplo, a resistência elétrica, a tensão, mas isso são coisas para próximas aulas. Então, vamos só dar uma revisada. Nós falamos do efeito térmico, do efeito químico, do efeito luminoso e, por final, o efeito fisiológico, que é o choque. Beleza? Não deixa de se inscrever, deixar seu like e seu comentário, que é muito importante, principalmente com sugestões. Eu estou aqui para fazer o melhor para vocês. Então, se vocês me derem as sugestões, com certeza eu vou seguir para que você tenha sucesso na sua prova do Enem. Beleza? Valeu, galera. Vamos detonar a física.